Bem, aqui para digitação, vamos selecionar computador, Roberto e Tatiana, né? Havendo aí a necessidade de 2 computadores. Então, vejam que para isso, nós teremos que, os recursos são esses. Para colocar 2 computadores, a gente tem que vir aqui e com o colchete, o colchete, colocar os nossos 2 computadores. E aí ele vai dar um problema de superalocação, claro, né? A gente vai tratar disso depois, mas é porque a gente só tem um computador disponível e a gente está alocando 2. A gente vai ver isso depois, em uma próxima aula. Mas vamos lá, continuar. Para figuras, nós teremos Roberto e teremos o que? Computador, né? Para tabelas, aliás, vamos aqui agora em tabelas e para essas opções aqui, usar as nossas outras formas, não é isso? Vamos aqui nesse caso, aqui utilizar a janela para dividir janela. Vamos criar um modo de exibição. Bom, para isso, vamos primeiro ver o que é trabalhar com 2 janelas. Exibição, né? É quando a gente marca aqui modo de divisão detalhes. Aí a gente tá o que? A gente tá com a janela agora dividida em 2, onde na primeira temos o nosso gráfico de Gantt, né? E na segunda, veja aqui, quando a gente seleciona uma tarefa, ele aparece aqui os recursos relacionados com essa tarefa. Então, se a gente está aqui em tabelas e gráficos, bastaria, né, a gente vir aqui bem, gente, para trabalharmos com a nossa divisão de janelas, nós temos que ir na guia exibição, né, em modo de divisão, selecionar a opção detalhes. Automaticamente ele divide o nosso modo de exibição em 2, né, e permite aqui que a gente selecione para cima ou para baixo. Aqui para baixo a gente pode selecionar qual é o modo que a gente quer, se é o de recursos, né? A gente poderia também selecionar aqui, clicando com o botão direito, e selecionar um diferente. Gráfico de recursos, por exemplo, para cada recurso ele ia mostrar o gráfico dos recursos. Quer dizer, para a tarefa selecionada, né? Para a tarefa selecionada, ele ia exibir os recursos, né? Os recursos, a distribuição deles e se está alocado, superalocado, coisas do tipo. Ok? Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Bem, então, esse é o gráfico de recursos, né, que pode ser utilizado em associação com o gráfico de Gantt. Nós temos várias outras opções aqui, né, de associação, tanto os personalizados, painéis detalhados, né, ou clicando aqui com o botão direito, nós acessamos. Normalmente, gente, o ideal para essa atividade específica que nós queremos fazer, que é a alocação de recursos, seria o que? O formulário de recurso, né? Então, selecionando a tarefa, né? Você vem aqui, bem, então o ideal bem, observem aqui que para a tarefa de digitação ele já está mostrando aqui o gráfico a superalocação em que dias ela acontece, né? Mas vamos falar disso em uma próxima aula. O ideal aqui, gente, para essa tarefa que nós queremos realizar, que é a alocação, né, de recursos, é trabalhar com o formulário de tarefas. Então, com o formulário de tarefas, ao selecionar o que? A tarefa, aparece o que? Os recursos. Então, tabelas e gráficos,
nós podemos vir aqui e dizer que para tabelas e gráficos será utilizado o quê? O recurso computador e o recurso o quê? Roberto, né? E aí nós iremos definir aqui quanto tempo. Então aqui, como está em dias, né? Aqui são 2 dias, a gente sabe que 2 dias são o quê? São 16 horas, né? E pronto. E dessa forma o recurso está alocado, computador e Roberto está alocado, e a gente consegue ter algumas outras informações referentes ao que a este recurso, né? Tipo de agendamento, termo do agendamento, atraso, não tem atraso, não é? Nós poderíamos também utilizar algum outro modo de exibição, mas vamos criar um modo de exibição, que utilize essas duas janelas. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui em gráfico, mais modos de exibição, vamos criar um novo. Como ele se utiliza de 2 janelas, ele é um modo de exibição que combinado, né? Vamos dar o nome nele. A gente sempre tem modo de exibição alocação Bem, gente, então o que nós podemos também fazer é criar um modo de exibição específico para essa metodologia de alocação de recursos, isto é, trabalhando com 2 modos de exibição. Para isso, nós temos que ir na guia exibição, gráfico de Gantt, mais modo de exibição. É um modo de exibição novo, e como ele utiliza 2 janelas, é um modo de exibição que combinado. Nós colocamos aqui um modo de exibição, seria o que? Alocação de, corrigir aqui, alocação de recursos, RPC, né? Para sabermos que é um modo de exibição criado por nós e não um padrão do Project, por isso que a gente trabalha com ME maiúsculo e as minhas iniciais no final. E aí a gente define qual é o modo que a gente vai usar na janela superior e nos detalhes. Na janela superior vamos usar o cadastro de recursos. Pronto. E no painel de detalhes nós vamos utilizar o formulário de tarefas. Pronto. Dessa forma está criado o nosso modo de exibição. Olha aqui o nomezinho dele, a gente podia aplicar e parar nele mesmo, e ele já está disponível aqui, ó. Modo de exibição, alocação de recursos. Está aqui ele, certo? Vamos sair desse modo de exibição. Na verdade, como a gente não está no modo de exibição, veja que a gente está no gráfico de Gantt. Para a gente tirar o modo de exibição inferior, é só desabilitar o que? Detalhes, e a gente volta a exibir todo o modo de exibição que anterior. Outra forma, gente, que a gente viu aqui para cadastrar os recursos através de informações sobre a tarefa. A gente dá aqui um duplo clique, vamos fazer isso aqui na tarefa revisão, um duplo clique, e em recursos a gente vai selecionando o recurso. Vamos dizer que a tarefa é revisão. Eu vou ter que imprimir um modelo para dar uma lida, né? É chato fazer a revisão lendo no computador. Então vamos no Roberto, vamos utilizar a impressora, vamos imprimir. Então a gente vai precisar de papel, né? A gente viu aí que são 250 folhas, por isso que um recurso é do tipo material, então eu tenho que definir a quantidade que será atribuída. Como recurso do tipo impressora, cartucho, né? A gente já colocou, impressora é por hora, então não tem problema, por dia no caso, não tem problema. E o cartucho, né, é para impressão de 250 folhas também. Então temos Roberto, impressora, papel e cartucho, né? E dessa forma não tem mais nenhum recurso a ser o que? Cadastrado. E nós, clicando aqui no OK, realizamos o que? O cadastramento dos recursos. A revisão por redator,
Vamos fazer aqui, que ela é facilzinha, né? É só o serviço do redator. Ela fica fácil fazer aqui. E a impressão do piloto, como são vários recursos, várias informações, vamos repetir o procedimento, um duplo clique sobre a tarefa, e aí vai ser o computador, né? Como vai ser a impressão de um piloto. Aliás, a impressão de um piloto, como é um piloto, gente, a gente vai imprimir na gráfica, né? Então vamos só usar aqui mesmo e vamos dizer que vai ser o serviço da gráfica. Opa, tá aqui a gráfica, certo? E a gráfica, ela nos cobra por folhas, né? Então eu tenho que vir aqui e digitar o que? O 250, que é o que eu vou pagar por ela. Então pronto. Aqui, termo do projeto, não tem nenhum recurso alocado, né? E dessa forma a gente encerra as formas de alocação de recurso, utilizando a planilha de tarefas, o formulário de tarefas, dividindo janelas. Inclusive criamos um modo de exibição para isso, e através da janela de informações sobre a tarefa, né? Voltando a dizer só que a alocação de recursos através da janela atribuir recursos será visto em aula específica. Bom, gente, era isso que queríamos falar na aula de hoje. Esperamos que tenham gostado e até a próxima aula.